Parabéns por ter chegado aqui na nossa última aula do curso Gestão Comportamental na Prática. Agora que você já conhece bem cada um dos 4 perfis comportamentais, vamos recapitular. O executor, o comunicador, o planejador e o analista, você agora deve estar se perguntando: ok, já conheço o meu perfil, já conheço os outros perfis, e por que é que eu não consigo mudar? Por que é que eu não consigo evoluir? Por que que eu tenho tanta dificuldade de vencer alguns pontos fracos meus e chegar num próximo nível da evolução? Nesta aula, você vai aprender exatamente isso. O que é que pode estar te impedindo de evoluir, de buscar o seu aperfeiçoamento profissional, tá bom? Então presta bem atenção neste conteúdo, coloque em prática tudo que você vai aprender e eu te garanto que a partir de hoje você será um outro ser humano, uma pessoa bem melhor, um profissional bem melhor. Então te desejo de coração que você comece hoje a sua grande revolução e dê um grande passo rumo ao aperfeiçoamento pessoal e profissional, tá bom? Vem comigo e aproveita muito bem o conteúdo desta aula. Vamos refletir agora então sobre como desenvolver as habilidades comportamentais. Agora que você já conhece a metodologia DISC e todos os outros métodos que nós utilizamos no Profiler, e agora que você também já compreendeu melhor cada um dos 4 perfis, agora é a hora de você descobrir o que fazer para desenvolver as suas habilidades comportamentais rumo à sua excelência profissional. Primeiro, vamos refletir sobre o seguinte: como eu falei na aula 1, a construção das nossas habilidades comportamentais tem muito a ver com a nossa cultura, com os nossos valores, com as nossas crenças, e isso está enraizado em toda a nossa trajetória de vida. A forma como a gente foi educado, o lar que nós vivemos, a sociedade na qual a gente foi inserido. Como é que funciona esse processo? Primeiro, ainda no ventre de nossa mãe, quando a gente foi lá gerado, a gente já começa a receber influências do meio externo e isso vai interferindo na formação da nossa personalidade. Sim, então é por isso que, por exemplo, se indica terapias musicais, que as mulheres grávidas escutem músicas para acalmar o bebê. Se um bebê nasce em um lar violento, um lar de constante discussão, ele tende a nascer com dificuldades também neurológicas. Então, o lar onde a gente foi criado, onde você foi gerado, tudo isso influencia. Ao nascermos, a gente também vai adquirindo algumas características do meio externo. Primeiro dos nossos pais, nossos irmãos, tios, avós, aqueles parentes mais próximos. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai se relacionando com os primeiros coleguinhas da escola, aqueles colegas de rua, e a gente vai absorvendo hábitos, culturas, costumes, valores diferentes do que a gente viu em nosso lar. Depois, na fase da adolescência, a gente começa aí também com outros níveis de relacionamento, alguns até já começam com os primeiros namorinhos, aquele professor que a gente admira, uma celebridade, e depois, na fase adulta, a gente também continua aprendendo e sendo influenciado pelos meios que a gente vive, por um colega de trabalho, por um chefe, o ambiente cultural da empresa em que a gente vive. Então veja que toda a nossa trajetória vai contribuindo para a nossa formação da nossa personalidade, do nosso comportamento. E a minha pergunta para você é: como é que você está contando a sua história? Você é o tipo de pessoa realista e que conta a sua história como ela realmente é? Você vive fantasiando, vivendo uma vida que não é a sua, ou querendo viver uma vida para a qual você não tem condições de viver. Tem pessoas que mentem tanto, enganam a si próprio e começam a acreditar em suas próprias mentiras. Tem pessoas que negam o seu passado, que negam as suas raízes. Então isso não é legal. O que eu te recomendo é que você procure cada vez mais saber a história dos seus antepassados, dos seus avós, bisavós, tataravós, compreender a cultura na qual seus pais também foram educados, porque eles também carregam com eles crenças e valores da época e do meio social no qual eles foram educados. E isso interfere na forma como ele educou você, e isso vai educar a forma como você vai interferir na forma como você vai educar seus filhos e se relacionar com as outras pessoas. Agora, o fato é que, à medida que a gente cresce, que a gente vai amadurecendo,
A gente tem duas decisões. Ou a gente simplesmente copia e cola, né? E repete os comportamentos bons e ruins que a gente vê, ou a gente faz um filtro. A gente rebela aqueles comportamentos ruins e adota comportamentos positivos. Tem muita gente que usa muito a síndrome da Cinderela. Eu nasci assim, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim, né? Então, da síndrome da Gabriela, melhor dizendo. Então, não é bem por aí. Então, o que acontece é que sim, se você viu, conviveu com algum hábito negativo em sua família, nos seus amigos, você não precisa adotar esse hábito. Você pode sim mudar de hábito. Você pode ter uma vida mais saudável. Você pode construir uma história mais positiva. Então, qual a história que você conta da sua história? Como é que você está contando a sua trajetória? Você está destacando as suas vitórias, seus aprendizados, suas conquistas? Ou você está simplesmente dando ênfase àqueles pontos mais negativos da tua vida, as derrotas? Ou você está simplesmente usando como desculpa a educação dos seus pais, o lar pobre que você nasceu, a má condição de vida que você teve? Então, para de usar desculpas. Tem uma frase que diz que quem quer realmente fazer vai encontrar um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, seja o protagonista da sua história. Não importa o meio que você viveu, você sim pode construir uma história belíssima da sua história e contar essa história de uma forma extremamente positiva. Você vê aí na tela o Disney, o Walt Disney, senhor Walt Disney. E eu trouxe essa imagem dele, não sei se você já assistiu o filme Disney, antes do Mickey, super recomendo, muito bom. Mas é um exemplo de história bacana para a gente refletir sobre mudança. O senhor Walt Disney, ele, quando era jovem, sempre teve muito talento para desenhar. E o sonho dele era ter um dia um filme dele estampado nas telas do cinema. E ele batalhou muito para conseguir isso. Então ele conseguiu ter empregos, conseguiu ter boas oportunidades de mostrar a sua arte, porém, ele tecnicamente era muito bom, mas ele tinha sérios problemas comportamentais. Ele era viciado no álcool, tinha uma vida muito desgarrada e ele não conseguia ter disciplina e se estabelecer profissionalmente. Tinha muitos problemas de relacionamento. E chegou um momento da vida dele que ele perdeu tudo. Ele perdeu o emprego, todas as portas se fecharam para ele perdeu seu casamento, sua casa, foi jogado literalmente na sarjeta. Mas olha que incrível, um certo dia ele estava dormindo realmente ao lado de uma lata de lixo, na sarjeta, ali no lixão. E ele acorda, pega um pedaço de um pão, um sanduíche que alguém jogou no lixo e começa a comer. Naquele instante, um ratinho sobe no corpo dele e olha para ele como se estivesse pedindo um pedaço do pão. Ele compartilha o alimento com o ratinho e naquela hora, na hora mais difícil da sua vida, ele teve um insight que mudou completamente. Ele falou, vou criar um personagem. E ele criou o Mickey Mouse e o resto da história você já conhece, né? Então, o que eu quero mostrar para você com essa história? É que não importa o momento que você está vivendo, por mais difícil que seja a dificuldade a ser enfrentada, você pode mudar o jogo a seu favor. Basta você mergulhar no seu autoconhecimento, no seu ego, se conhecer, conhecer bem quem é você, ter coragem de admitir os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, ter coragem de enfrentar o processo de mudança, assumir o protagonismo da sua história e contar uma história positiva, de vitória que você vai ter daqui para frente. Valorize cada oportunidade que Deus lhe deu e valorize cada ponto positivo seu. Lembre-se que você é fruto de uma série de eventos que aconteceram na sua vida. O importante é você ser protagonista e assumir essa história e contar a sua história da melhor forma possível, mas de forma verdadeira e ética. Tá bom? Pensa também no seguinte, se você não existisse, que falta faria? Isso é muito dura essa pergunta, né? Mas você deve pensar nisso agora. Se você não existisse, será que sua família sentiria falta de você? Será que os seus amigos sentiriam falta de você? Será que a empresa onde você trabalha sentiria sua falta? Por quanto tempo? Para quem você vai fazer falta? Se você vive uma vida com propósito, se você vive uma vida realmente de evolução, eu te garanto que você vai impactar diversas pessoas.
Eu te garanto que você vai deixar marcas profundas. Tem uma frase que diz que a gente só morre de verdade quando ninguém se lembrar mais de nós. Então, qual é o legado que você está deixando? Uma pessoa que está sempre buscando a evolução, que não tem medo de encarar o processo evolutivo, ela com certeza ela gera impacto positivo na vida das pessoas. Então, se você não existisse, qual falta faria? E para quem? Pensa nisso e você vai ver como é importante encarar o processo de mudança. Sem medo, se ancorando naquelas pessoas que podem te ajudar. Se eu sei o que mudar, por que mudar? Como mudar? Por que não mudar? O querer mudar só depende de você encarar todas as dicas que você vai aprender, que você aprendeu neste curso, que o teu líder, o teu mentor pode te dar e colocar em prática. Mas o processo de mudança, ele depende única e exclusivamente de você, de cada um de nós, de encarar essa realidade e colocar em prática aquilo que a gente aprende no dia a dia. Sua vida só terá significado quando valer a pena para muitas outras vidas. Presta atenção. Sua vida só terá significado verdadeiro quando valer a pena para muitas outras vidas. Então, a sua evolução, o seu equilíbrio em todas as áreas da sua vida, ele é fundamental para que você tenha uma jornada positiva aqui na Terra, para que você tenha uma vida produtiva, uma vida próspera, uma vida de alegria, uma vida realmente de impactos positivos na sua empresa, na sua família, entre os seus amigos, em toda a sua trajetória. Então pensa nisso, a mudança que você gera na sua vida, na verdade não gera só para você, gera para todas as pessoas que estão ao seu redor. Quando você supera uma fraqueza, supera um vício, quando você supera algo que está te impedindo de evoluir e você evolui, você leva junto consigo as pessoas que você verdadeiramente ama. Então, pensa bem nisso na hora que você vai startar o processo de mudança na sua vida e vencer esse gatilho mental. Você sim é capaz. Para de ouvir as palavras negativas, as pessoas negativas. Se afasta de pessoas negativas. Sabe, tem um estudo de Harvard que diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Então, se você conviver com pessoas negativas, você vai se tornar uma pessoa negativa. Se você andar com pessoas viciadas, você vai se tornar um viciado. Mas se você se relacionar com pessoas vitoriosas, campeãs, positivas, pessoas que estão sempre buscando conhecimento, pensando grande, pessoas que querem evoluir na vida, você também vai evoluir. Então, selecione bem as suas companhias, as suas amizades, as pessoas que estarão ao seu lado, porque muito mais importante do que a jornada é a decisão que você toma sobre as pessoas que estarão ao seu lado no dia a dia. Pensa bem sobre isso. Quem está do outro lado te esperando? Isso também é uma questão importante da gente refletir. Quem está do outro lado te esperando? Vamos lá, o que é que eu quero dizer com isso? Onde é que está a sua principal fonte de motivação? Pensa comigo. Eu, por exemplo, todos os dias quando eu acordo, a gente tem dia que está um pouco mais para baixo, um pouco mais desmotivado. Mas eu olho para a foto do meu filho, eu olho para o meu filho deitado na cama dele e eu digo, caramba, tem um ser humano aqui que depende de mim. E aí eu vou à luta, eu arregaço as mangas e eu encaro os desafios com muita vontade de vencer, porque eu sei onde está a minha motivação. Eu sei da minha responsabilidade perante as pessoas que eu amo, a minha esposa, o meu filho, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos, parceiros de negócios. Então a gente precisa ter muita conexão, entender que do outro lado da ponte tem muita gente que nos ama, que acredita em nós, nos esperando. E também por elas a gente tem que fazer a mudança. Então pensa nisso. O processo de mudança, ele só precisa do primeiro passo. Se você sabe o que mudar, como mudar e por que mudar, a decisão da mudança, da evolução, ela só depende de você. Então, com este curso, você compreendeu melhor quem é você e como você pode fazer o processo de mudança. Você precisa agora se aproximar do seu líder.
do seu mentor. Você precisa cada vez mais aprofundar o seu conhecimento e compreender que você pode chegar muito mais longe do que você já chegou. Pensa nisso. Deus nos fez para brilhar, para sermos perfeitos. E é isso que você deve buscar cotidianamente na sua vida. Acredite que você é capaz. Não se conforme e busque evoluir a cada dia, pensando que você estará beneficiando não só você, mas todas aquelas pessoas que você ama. E assim você vai se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor, uma pessoa muito melhor do que é. Busque a sua nova versão, busque a sua prosperidade de uma forma convicta e segura. Então, vira a chave, rasga, afasta de você tudo aquilo que é negativo. Não importa a sua trajetória até aqui, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, porque o teu futuro vai depender muito das decisões e ações que você tomar agora no presente. O passado nos serve como lição de aprendizagem, mas o que a gente quer construir nos próximos anos vai depender única e exclusivamente da atitude que a gente teve agora. Eu já passei por essa experiência de evolução e olha, vou te contar, que eu me conheci mesmo quando eu já tinha cerca de 40 anos de idade. Então, com você, eu espero que seja uma descoberta mais jovem, mais cedo, para que você possa gozar ainda melhor de uma vida próspera e feliz. Tá bom? Com isso, a gente está encerrando o nosso curso. Eu quero te desejar muita felicidade, muito obrigado por ter ficado conosco até o final de todas as aulas e que você coloque em prática. E se você tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais, olha aí, ó, o site da Sete Elos, seteelos.com.br, e esse também aí é o nosso WhatsApp que você pode entrar em contato e se informar cada vez mais sobre como fazer esse processo da mudança. Se você que está assistindo esse curso é de uma empresa, você já teve a oportunidade de fazer o seu mapeamento comportamental, pegue esse mapeamento, o plano de desenvolvimento que foi feito para você, coloque em prática. Se tiver dúvida, conta com os consultores da Sete Elos, conta com o seu líder, mas coloque em prática essas ações indicadas para que você chegue na evolução. E se você que está vendo esse curso, você não teve ainda o seu perfil comportamental mapeado, entre em contato conosco, que a gente tem uma grande ferramenta chamada Profiler, uma ferramenta da Solis, nossa parceira nessa área de tecnologia, e você vai conseguir fazer em apenas 10 minutos o seu mapeamento e vai descobrir todos os pontos positivos e a melhorar a sua trajetória. E aí sim você vai conseguir construir uma bela carreira com esse mapeamento, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fiquem com Deus!